quarta questão, uma questão de química ambiental, realmente também um assunto, é o segundo assunto que é mais recorrente na prova do Enem. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca. Olha só, a quantidade de carbono presente no ciclo ela é constante. O que muda é como a gente vai encontrar esse carbono. Quando a gente fala que o carbono está na forma de petróleo, ele está principalmente na forma de hidrocarbonetos. E a gente sabe que o petróleo é uma mistura líquida, onde os principais componentes são hidrocarbonetos. Quando eu queimo esses petróleo, esses derivados de petróleo, eu estou pegando esse carbono que está na forma de um hidrocarboneto no petróleo e estou transformando ele principalmente em CO2. Então, perceba que eu não alterei a quantidade de carbono no ciclo, no planeta como um todo. Eu apenas estou mudando a forma como esse carbono vai ser encontrado na natureza. Se antes ele era encontrado na forma de hidrocarboneto lá no combustível fóssil, na hora que eu queimo o combustível fóssil, ele passa a ser encontrado na forma de CO2. Mas a quantidade de carbono total ela é constante, ok? Essa informação é importante. Vamos lá, vamos analisar os itens. Item A. Então, vou reler de novo o comando. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca. Item A. Aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. Não tem aumento. A quantidade de carbono permanece constante. B. Redução da taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. Ora, na hora que eu queimo combustível fóssil, eu libero mais CO2. Eu estou fornecendo mais matéria-prima para a fotossíntese, tá? Fotossíntese, as matérias-primas são o quê? CO2 e água, né? Com a presença de luz solar. Produzindo matéria orgânica mais oxigênio. C. Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Não há uma relação direta de queima de combustíveis fósseis com aumento da produção de carboidratos. D. Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Opa! Ele não está dizendo que aumentou a quantidade total de carbono, mas ele está dizendo que aumentou a quantidade de carbono presente na atmosfera. Perfeito! Se eu estou pegando combustível fóssil e estou queimando, eu estou liberando muito CO2. Tem monóxido de carbono também, mas tem liberação de gases. Esses gases vão para a atmosfera, especialmente, e aí em maior quantidade, o CO2. Esses gases na atmosfera aumentam a quantidade de carbono na atmosfera. Eu estou diminuindo a quantidade de carbono como hidrocarboneto, como combustível fóssil, e estou aumentando a quantidade de carbono lá na atmosfera. Então esse item está correto. Resposta da quarta questão para variar, letra D de desenrolado. E o item é redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Não, pelo contrário, quando a gente queima combustível fóssil, a gente libera CO2 e aí boa parte desse CO2, por exemplo, é reabsorvido, né, no processo de fotossíntese pelas algas marinhas que estão presentes lá nos oceanos. Então, não há redução de quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Resposta letra D de desenrolado, garoto!